Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje então eu trouxe o trilho de mesa em crochê natalino. Espero que gostem, super fácil, econômico. Vamos fazer? Para fazer o nosso trabalho então, eu vou estar utilizando o barbante cru, mas tu pode usar o branco também, sem problema nenhum, a cor que tu preferir. Tô usando da marca Cadore, é o barbante cru premium. Vou estar utilizando também o verde. Esse aqui é verde bandeira. E vou estar utilizando também o vermelho 727. Vou estar utilizando o fio encanto para fazer os acabamentos em dourado, mas também é opcional, né? Agulha 13,5. Uma agulha que eu gosto de usar também é uma um pouquinho menor para puxar o fio, né, na hora de fazer o acabamento. Tesoura. Nossa colinha pro final do trabalho. E é isso. Vamos começar? Já vou começando então o trabalho. Vou começar pelo cru premium. E já vou iniciar fazendo um anel mágico. E aqui dentro do anel mágico, vou fazer 3 pontos altos. Ó, fizemos aqui 3 pontos altos. Duas correntinhas de separação. E mais 3 pontos altos. Aqui dentro. Do anel mágico. Ó. Vou dando uma ajustada aqui, já vou dando uma fechada nele, ó, porque não vai ser usado todo aquele espaço que estava ali. Faço mais 2 correntinhas de separação. Mais 3 pontos altos. Dois e 3 pontos altos. Temos aqui 3 bloquinhos de 3 pontos altos separados por 2 correntinhas. Vamos fazer o último, então. Aqui serão 4 bloquinhos para começar o nosso quadrado. Então, 2 correntinhas de separação e vamos para o último bloquinho de 3 pontos altos. Dou uma fechada. Quem assistiu o último vídeo viu eu falando que eu não fecho agora o meu anel mágico, né? Tu pode já fechar se tu quiser, eu prefiro fechar depois que eu fiz mais uma carreira, pra ficar melhor a visualização. E aí não tem problema, tá? Pode fechar depois, fecha agora, tá? Aqui nós estamos fazendo 2 correntinhas de separação em cada bloquinho. No último bloquinho, não faremos 2 correntinhas, sempre no último, tá? Não faremos 2 correntinhas de separação. O que que faremos? Meio ponto alto. Por quê? Porque agora, nas próximas carreiras, vai ser leque sobre leque. Começaremos a fazer leques entre os espaços, ó. Então, vamos trabalhar sempre nos espaços. E esse último aqui, a gente vai começar a trabalhar nele. Então, a agulha já tem que ser bem no meio aqui. Então, ó, fazemos o nosso meio ponto alto, ó. Venho lá, dou uma laçada na agulha, puxo o fio e fico com 3 laçadas na agulha, ó. Aí, pra fazer meio ponto alto, eu vou tirar todos juntos. Ó. E ele tá bem no meio do espaço já pra começar. Se eu fosse fazer 2 correntinhas, ele terminaria aqui
e tu teria que andar com pontos baixíssimos até o próximo espaço para começar. E aí, então, ia ficar marcado aqui em cima. Então, assim, tu já vem, começa bem aqui no meio. Então, aqui saímos bem no meio já para começar, ó. Fiz o meu meio ponto alto, volto aqui dentro, puxo o fio novamente e faço um ponto baixo. E uma correntinha para dar altura de um ponto alto. Aqui dentro, então, faremos mais 2 pontos altos. Vai ficar o nosso bloquinho de 3 aqui, ó. Nessa primeira carreira, nós fizemos com 2 correntinhas de separação. Só para dar o espaço para começar a fazer o primeiro leque, né? Porque depois, entre os leques, serão sempre 2 correntinhas de separação, né? Aí, então, para dar o primeiro espaço aqui já para começar o leque, também fizemos 2 correntinhas de separação. Mas a distância de um bloquinho até o outro leque é uma correntinha, tá? Entre os leques são 2 correntinhas. E trocando para o outro leque é uma correntinha, tá? Então, aqui, fiz o meu bloquinho de 3 pontos altos, faço uma correntinha de separação para ir no outro leque. E venho aqui e faço 3 pontos altos. Fiz os meus 3 pontos altos aqui. Agora, vou fazer 2 correntinhas de separação aqui para fazer o nosso leque. E dentro do mesmo espaço que eu fiz os 3 pontos aqui, eu faço mais 3 para fazer o nosso leque. Fiz aqui os meus 3 pontos altos, ó. Vou fazer aqui de novo que meu fio deu uma desfiadinha ali, ó. Fazer novamente esse ponto aqui. O trabalho ficar bem acabado, né, gente? Ó, fiz aqui os meus 3 pontos altos. Para passar para o próximo leque, uma correntinha. Nós vamos fazer o leque nos 4 cantos. Aqui, nesse último, nós temos um bloquinho com 3. Quando a gente terminar aqui, vamos completar o leque com mais 3 pontos altos aqui, tá? Ó. Então, fiz a minha correntinha já para passar para o próximo leque. Então, venho e faço meu bloquinho com 3 pontos altos. Três pontos altos, faço as 2 correntinhas. E mais 3 pontos altos. Ó, mais um leque pronto. Vamos para o nosso terceiro leque. De passada de um leque para o outro, uma correntinha de separação. E fazemos aqui o nosso bloquinho de 3 pontos altos. Duas correntinhas para fazer o nosso leque. E no mesmo espaço aqui dentro, mais 3 pontos altos. Fiz os meus 3 pontos altos aqui, faço a correntinha de separação. E aqui chegamos no nosso leque, onde já tinha os 3 primeiros pontos altos, ó.
Agora, aqui dentro do espaço, faremos, então, os 3 pontos altos que estão faltando. Fazemos os nossos 3 pontos altos. E aqui, no nosso último leque, como já vamos começar aqui entre ele aqui, não faremos as nossas 2 correntinhas de separação. No último leque, então, sempre faremos meio ponto alto, já para sair bem no meio do leque, para começar a próxima carreira. Se tu fizer as 2 correntinhas, vai sair bem em cima aqui do outro ponto aqui, né? Então, tu vai ter que caminhar novamente com pontos baixíssimos até o próximo espaço aqui, vai ficar marcado, vai aparecer, tá? No trabalho. Então, aqui, fizemos os nossos 3 pontos altos, laço fio na agulha. Aqui, eu fiz um ponto baixo e uma correntinha para dar a altura do ponto alto. Então, eu venho nessa aqui, nessa correntinha, puxo meu fio, fico com 3 laçadinhas na agulha, tiro todos juntos e fiz o meu meio ponto alto. Já fiquei bem lá no meio do trabalho, ó, do leque. Aqui, ó. Fiquei bem aqui no meio do leque. Já para começar a próxima carreira. Antes de começar aqui a nossa próxima carreira, gente, talvez aí no vídeo vocês escutem uma música, tá? Na hora de editar o vídeo, eu vou tentar diminuir ao máximo, tá? Mas é que não é aqui em casa, é o meu vizinho que tá escutando, então, infelizmente, eu não tenho muito o que fazer, tá? Mas já fiquem aí, se escutarem, já sabe que não é daqui. Olha, agora, então, ó, eu puxo o meu anel mágico, fecho, puxo bem o fio aqui atrás, ó, pra ele ficar bem fechadinho. Vou ajustando o trabalho, os cantos, ó, pra ele ir ficando bem quadradinho também, ó. Aqui atrás, depois a gente arremata. Até vou tirar um pedacinho aqui desse fio, pra não ficar atrapalhando na hora do vídeo aqui. Então, aqui agora, nas nossas próximas carreiras, ó, conforme for crescendo o trabalho, entre um leque e outro, entre um leque e o outro, teremos um espaço. Conforme as carreiras forem aumentando, os espaços também vão aumentando. E aqui é a mesma coisa, gente. Faremos o leque, 3 pontos altos, 2 correntinhas, 3 pontos altos. Uma correntinha de separação e aqui dentro dos espaços, apenas 3 pontos altos. Entre os espaços serão apenas bloquinhos de 3 pontos altos. Não serão leques. Os leques serão apenas nos cantos, tá? Então, aqui, começando mais uma carreira. Ó. Venho aqui dentro do espaço de novo, puxo meu fio e faço um ponto baixo. Uma corrente para subir, para dar a altura de um ponto alto. E faço mais 2 pontos altos, para fechar aqui o nosso primeiro bloquinho, né, do leque que fecharemos no final aqui da carreira, ó. Aqui, então, chegamos no nosso primeiro espaço. Então, faço uma correntinha de separação, venho aqui e faço um bloquinho com 3 pontos altos. Sempre ajustando o fio, para ele não ficar torcido aqui, para não aparecer, para não ficar feio o teu trabalho. Ó, saí do espaço, vou fazer o próximo leque, então, uma correntinha de separação, fazemos o nosso próximo leque.
Fiz, então, 3 pontos altos. Vou ajustando aqui o fio. O cantinho dele aqui. 2 correntinhas. E mais 3 pontos altos. Pra sair o nosso leque. Ó. Nosso leque ficou pronto, uma correntinha de separação e vamos para o próximo espaço. Nos espaços entre os leques, 3 pontos altos apenas. Três pontos altos, separados por uma correntinha. Chegamos no nosso leque. Três pontos altos. Duas correntinhas. 3 pontos altos. E é isso aí, gente, não tem mistério, ó. Vamos seguindo assim até chegar aqui no nosso último bloquinho para fechar o leque. Então, aqui, ó, fiz o leque. No próximo espaço, faço uma correntinha de separação e no espaço, 3 pontos altos. Uma correntinha de separação e o próximo leque. Vou fazer aqui e já volto com vocês pra gente finalizar junto aqui o final da carreira e fazer o meio ponto alto. Fiz, então, aqui o meu último espaço, com os bloquinhos aqui de 3 pontos altos, fiz a minha correntinha de separação e chegamos aqui ao final, ó. Aqui, então, já tínhamos 3 pontos altos, né, para começar aqui o nosso leque, né, que fica incompleto até fazer toda a volta. Então, aqui venho no mesmo espaço dele e faço os 3 pontos altos para finalizar o leque. Ó. 3 pontos altos aqui. Então, no último leque, ao invés de fazermos as 2 correntinhas de separação, fazemos o nosso meio ponto alto. Já para começar a próxima carreira. E assim, gente, vamos seguindo o trabalho. Fazemos o leque, 3 pontos altos separados por 2 correntinhas, mais 3 pontos altos no mesmo espaço. Aqui nós tínhamos um espaço, nessa carreira já temos 2 espaços aqui. Então, fazemos uma correntinha de separação depois que fazemos o leque. Viemos aqui no primeiro espaço e fazemos um bloquinho com 3 pontos altos. Fazemos uma correntinha de separação e vamos no próximo espaço e também faremos um bloquinho com 3 pontos altos. Uma correntinha de separação e fazemos o leque. 3 pontos altos, 2 correntinhas de separação, porque é o leque, mais 3 pontos altos. Uma correntinha para vir para o espaço, 3 pontos altos, mais uma correntinha para o próximo espaço e 3 pontos altos. E ao chegando aqui no final da carreira, onde já fizemos os nossos 3 pontos altos, finalizamos com mais 3 e ao invés de fazermos as correntinhas de separação aqui no último leque, meio ponto alto. E assim tu vai fazer o tamanho que tu desejar. Mede e vê certinho o tamanho que tu quer. Vou fazer o meu aqui e venho pra gente começar a usar a próxima cor. Finalizamos, então, o nosso primeiro quadrado. Eu já fui um pouco além, já fiz aqui 2 cores para vocês verem o andamento de como vai ser.
Mas aqui, claro, né, tu pode fazer da cor que tu quiser, abusar aí da tua criatividade, né? Aqui, o meu quadrado, ele ficou com a carreira do anel mágico, depois ficou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aqui, tá? É o total 9 com o anel mágico, né? Tu pode aqui também fazer o tamanho que desejar. Eu fiz assim porque foi o que a minha cliente pediu o tamanho, tá? Deixa eu medir aqui pra vocês, pra gente ver quanto ficou o quadrado aqui, nesse tamanho. Ficou com 22 centímetros. Claro que vai variar um pouquinho aí, dependendo do teu ponto, né? De aproximadamente 22 centímetros. E aqui, com 5 carreiras, ó, deixa eu ver. 7 centímetros. Aí fica fácil pra tu calcular, né? Aqui também temos 7 centímetros, ó. E aqui tu vai fazendo quantas carreiras tu quiser, né? E assim vai ficando o nosso trabalho, ó. Vamos dar continuidade, então, pessoal. Seguindo, então, vou pegar a cor vermelha para continuarmos o trabalho. E aqui, como vamos fazer? Como que eu contei aqui, ó? Para ninguém se perder, para não ter erro, vamos contar assim, ó. Temos aqui o nosso espaço que ficou do leque, né? Ó, deixa eu botar a mão para vocês verem. Temos o espaço que ficou do leque, então, vamos contar daqui 1, o bloquinho 2, o espaço 3, o outro espaço 4, outro bloquinho, né, 4, o espaço 5, mais um bloquinho 6. No espaço 7, começamos a fazer pós o quadrado aqui, né? Na primeira aqui, a gente conta assim, então. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E no sétimo, a gente começa, tá? Vamos virar aqui. Então, ó. O espaço 1, bloquinho 2, espaço 3, bloquinho 4, 5, 6, começamos aqui. Passar meu fio, amarrar ele aqui. Ajusta bem. Já coloca esse pedacinho de fio aqui pro lado que tu vai seguir fazendo as carreiras, ó. Que aí tu já vai passando ele aqui pra arrematar. Ó. Então, venho aqui dentro, puxo meu fio e seguimos nos bloquinhos. Vou fazer aqui, dentro do espaço, um bloquinho com 3 pontos altos. A gente já vai pegando o fiozinho lá atrás. Ó, vai puxando o fiozinho que ele vai arrematando já. Ó, 3 pontos altos no nosso bloquinho. Fizemos então aqui, fazemos uma correntinha de separação e vamos para o próximo espaço. Fazemos mais 3 bloquinhos de pontos altos. Conforme tu vai fazendo, vai ajustando o fio, ó. Puxa aqui, tira a primeira vez aqui, vem e ajusta o teu fio e tira de novo, tá? Porque aqui vai ser um trabalho de vai e vem. Então, quando tu voltar, a parte de trás, né, que seria a parte de trás, vai ficar virado na frente do trabalho. Então, sempre cuida os pontos para ficarem sempre certinhos, não ficarem folgados demais, tá? E aqui é interessante que tu já vem aqui e já coloque um marcador para não se esquecer, porque senão segue até o final aqui,
Aí depois segue fazendo as carreiras, só vai ver quando terminar que fez errado, né? Então, vamos seguir aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6 no sétimo. Então, aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aqui colocamos um marcador pra gente não se perder, que é aqui que a gente vai terminar o trabalho. Aí, seguimos aqui. É bem simples, é um trabalho bem simples, bem rápido de fazer. Todo em bloquinhos. Seguimos aqui, então, fazendo os 3 bloquinhos. Separados por uma correntinha. Esse vermelho aí na câmera, ele fica bem... Parece um neon, mas não é, gente. Ele é um vermelho, bem vermelho mesmo, aquele cor de Natal. Mas a câmera, ele tá ficando bem... uma cor de tomate, né? Mas, enfim. Seguimos aqui. Fizemos a nossa já correntinha de separação. Mais um bloquinho. Então... um bloquinho de 3 pontos altos. Ó, vamos até aqui o nosso leque. Chegamos, então, aqui no nosso leque e seguiremos fazendo leque sobre leque, para seguir fazendo o cantinho do trabalho. Então, fazemos uma correntinha de separação, vem aqui no espacinho do leque, 3 pontos altos. Fazemos 3 pontos altos. 2 correntinhas. E no mesmo espaço, para fazer o nosso leque, mais 3 pontos altos. Lembrando sempre de ajustar o fio, como eu falei, para não ficar muito folgado, para não ficar ponto solto, para ficar um trabalho bem acabado, bem caprichado, né? Então, vamos fazendo aqui de novo, ó, uma correntinha, um bloquinho com 3 pontos altos, uma correntinha, um bloquinho com 3 pontos altos, até chegar aqui no nosso marcador, ó. Nosso último bloquinho aqui, então, vou tirar o marcador. Aqui. Uma correntinha. E 3 pontos altos, né? O nosso último bloquinho. Fazemos aqui, então, os nossos pontos altos. E já vamos subir para a próxima carreira. Como vamos fazer aqui? Antes de virar o trabalho para seguir fazendo, então, a volta, né? A gente vai fazer 3 correntinhas para dar a altura de um ponto alto e mais uma correntinha para fazer aquele espacinho aqui, né? Entre os bloquinhos, tá? Aqui, gente, eu gosto de fazer, quando eu vou fazer mais pontos altos juntos, eu sempre subo as correntinhas com 2 correntinhas, né? Porque eu acho que fica mais retinho aqui os meus pontos, né? Mas quando eu vou fazer assim, que eu vou deixar um espacinho maior, eu prefiro subir as 3 para não ter perigo de ficar repuxando aqui o trabalho. Então, a gente vem aqui, fizemos as nossas 3 correntinhas, vamos virar aqui o trabalho. E vamos voltar fazendo os bloquinhos. É sempre vai e vem com bloquinhos de 3 pontos altos.
Ó, já fiz aqui as 3 correntinhas, já fiz a correntinha de separação. Então, eu venho aqui e faço o meu bloquinho com 3 pontos altos. Uma correntinha de separação. E mais um bloquinho de 3 pontos altos. Ó. E vamos fazendo bloquinhos até chegarmos aqui no nosso leque. Fazendo, então, o nosso leque. Três pontinhos altos, 2 correntinhas. E 3 pontinhos altos no mesmo espaço para fazer o nosso leque. Ajusta bem o fio. Até vou refazer esse último aqui, que eu achei que ficou muito folgado. Vamos ajustar bem aqui o fio. Ó, fazemos então 3 pontos altos, finalizamos o nosso leque. E vamos seguindo até o final da carreira. Deixa eu puxar meu fio aqui. Ó, fazemos uma correntinha de separação. Deixa eu puxar aqui pra trás, ó. Vai ficar só ele aqui. Ó. E vamos seguindo então, né, gente? Olha, enquanto eu tô fazendo os meus aqui, já quero te convidar a curtir esse vídeo, a compartilhar com quem ama crochê, quem tá aí sem ideias, para fazer um trilho de mesa do Natal, ainda dá tempo, né? Quero te convidar a se me seguir lá no Instagram também, @quecrochê. Vai ser um prazer te ter por lá também, tá, gente? E lembrando que os meus vídeos aqui no YouTube, eles são vídeos canhotos. Eu crocheto. Eu faço crochê, nem sei se fala crocheto, mas eu faço crochê com a mão esquerda. Então, aqui os meus vídeos são todos canhotos. Mas, se tu faz ao contrário assim também, né? Se tu consegue ver com a mão esquerda e fazer com a mão direita também, né? Sinta-se bem-vindo aqui. Mas os meus vídeos são todos canhotos, tá? Resolvi começar a trazer crochê aqui, assim, porque quando eu comecei, eu achei tão difícil, assim, os vídeos, né? Porque tinham poucos vídeos canhotos. E aí resolvi trazer o modo como eu faço, né? Cada um tem aí o seu modo, mas pelo menos para te dar uma inspiração aí, para te dar um caminho para seguir, né? E é assim que eu faço as minhas peças. E é isso aí, gente. É só querer. Todo mundo consegue fazer. Uma coisa muito boa de se fazer, né? Crochê, como dizem por aí, é terapêutico. Muito bom. Olha, já tô terminando aqui os meus bloquinhos de pontos altos. Finalizando, então, aqui, fazemos os nossos bloquinhos aqui, o nosso bloquinho de 3 pontos altos. Opa! Tirar esse fiozinho daqui, ó. Fazemos, então, o nosso bloquinho de 3 pontos altos, ó.
Aqui, essa carreira começou com o espaço, então, aqui vamos terminar também com o espaço. Fizemos os nossos bloquinhos, fazemos uma correntinha de separação. E aqui, ó, tem o primeiro ponto, o segundo ponto e o terceiro ponto foi as correntinhas aqui que nós começamos, né? Colocamos a nossa agulha aqui nas correntinhas que a gente começou, puxamos o fio e fazemos um ponto alto. Para terminar aqui a nossa carreira, como começamos, com o mesmo espacinho, ó. Espacinho aqui, um espacinho aqui, para ela continuar igual. Então, como eu tinha falado para vocês, quando eu vou deixar o espacinho, eu subo 3 correntinhas para a altura de um ponto alto e mais uma de separação. Aqui, como eu já vou começar a fazer dentro do espaço, eu só vou subir 2 correntinhas, porque no meu ponto eu acho que fica melhor assim, tá? Se tu quiser subir 3, se tu tá acostumado aí a subir 3 correntinhas, não tem problema, tá? No meu ponto eu acho que fica mais delicado eu subir 2 correntinhas para seguir aqui os pontos altos juntos. Então, eu subi as minhas aqui, que já vai ser o nosso primeiro ponto alto. Vou virar meu trabalho. Novamente. Fizemos, então, aqui o primeiro pontinho, o alto aqui, né? Então, aqui dentro, colocamos 2 pontos altos. Para fecharmos 3 pontos altos, né? Para começar, então, os bloquinhos. Ó, fiz aqui, então, 3 pontos altos. E agora, vou seguir uma correntinha, 3 pontos altos, uma correntinha, 3 pontos altos, fazendo o leque aqui, não esquecendo do leque. E aqui no finalzinho, então, eu volto para mostrar como que a gente vai terminar esse final aqui, tá? Chegando aqui, então, ao final da nossa carreira, aqui nós começamos com os 3 pontos e aqui vamos terminar igual, ó, com 3 pontos. Vai ser igual nós fizemos ali, nós vamos fazer 2 pontos aqui dentro do bloquinho. 2 pontos altos dentro do bloquinho. E aqui onde nós fizemos as correntinhas, nós fizemos 3 correntinhas para subir o ponto alto e mais uma correntinha de espaço. Então, a gente vem aqui, ó, 1, 2, na terceira correntinha e faz um ponto alto também nas correntinhas, ó. Pra ele ficar bem retinho aqui o teu trabalho, ó. Vai ficando bem retinho. E é isso aí, gente. Subindo agora, a próxima vai ser novamente o espaço aqui. Então, sobe com 3 correntinhas para dar a altura do ponto alto, mais uma de separação. Já vem no próximo bloquinho, já faz 3 pontos altos, uma correntinha de separação e 3 pontos altos, até chegar ao final e sobe a última. Eu fiz aqui com 5 carreiras para dar certinho, porque aí ele vai finalizar na frente aqui, tá? Aí, tu faz quantas carreiras tu quiser aí, da cor que tu preferir, tá? Vou terminar aqui, e aí eu volto pra gente começar na cor verde. Finalizamos, então, aqui a nossa parte vermelha. Fiz aqui 5 carreiras. Aqui depois, no finalzinho, tu arremata aí teus fios, né? E aqui, então, vamos começar com a cor verde. Aqui, nós fizemos 1, 2, 3, 4, 5, 6... No 7º aqui, começamos, né? Aqui nós temos os bloquinhos, então, vamos contar assim, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Já vem aqui no espacinho, ó. Um bloquinho, um espaço, 2, 3, 4, 5, 6. Aqui começamos, então, o nosso trabalho. Deixa eu pegar aqui o fio. Aqui tu já vem também no final, já pega o marcador aí, já marca.
1, 2, 3, 4, 5, 6. Aqui no final, tu vem também, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aqui, colocamos o nosso marcador para não se perder, né? Ó. Vamos até ali, então. Ó, vamos começar, então, o nosso vermelho, o nosso verde, no caso. Nosso vermelho, já até terminei vermelho. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vem aqui, coloco o meu fiozinho verde. Amarro ele. Fica bem seguro para não escapar o nosso pontinho do início aqui. Puxo ele aqui para trás. E já coloco ele aqui do ladinho para ir fechando nesses pontinhos que a gente for fazendo agora, ó. Começo, então, fazendo o nosso bloquinho de 3 pontos altos. Dois. Deixa eu passar esse fio lá pra trás. Deixa eu puxar ele aqui. Segurar ele bem aqui atrás, ó. Pronto. Então, fazemos aqui os nossos 3 pontos altos. Os nossos 3 pontos altos. Uma correntinha. 3 pontos altos. Separados por mais uma correntinha. E aqui não vai ter nada de diferente do que já fizemos, tá? Vai fazer 5 carreiras também. Eu só queria começar essa carreira no verde pra começar aqui a contagem com vocês, tá? Então, já fiz a contagem, já marcamos aqui o final, tu vai fazer até aqui. E as próximas carreiras vão ser como aqui foi feita no vermelho, ó. Vamos ter o bloquinho que vamos fazer agora, ó, os bloquinhos de 3 pontos altos. O próximo começa com espaço, 3 pontos altos, o espaço e finaliza com 3 pontos altos. Aí, aqui tu faz quantas carreiras tu quiser, aí o próximo tu coloca ou o vermelho de novo, ou coloca o cru, e depois vai no vermelho, vai no verde, né? Aí, tu finaliza aí com quantas carreiras teu coração mandar. E aí, então, voltamos para fazermos o acabamento com o fio encanto dourado, que também é opcional. Tu pode deixar assim, finalizar, fazer os teus acabamentos, deixar ele assim, ou usar o fio encanto também, para dar um toque a mais natalino aí no teu trabalho. Chegando, então, ao final do nosso trabalho, pessoal, aqui, ó, vou mostrar para vocês as cores na continuação que eu fiz, ó. Comecei, então, com o quadrado branco, fiz o vermelho, as 5 carreiras, fiz verde, cru novamente, vermelho e finalizei com verde. Aqui tu pode seguir, dependendo do tamanho que tu quiser, as combinações que tu quiser também, tá? E aí, agora, então, vamos passar o dourado ou a cor do fio que tu preferir também, que tu pode fazer no verde, pode fazer no cru, pode fazer no vermelho também. Eu vou fazer aqui no dourado. Aqui, ao finalzinho de cada carreira, ficou sobrando um fio. Então, o que que tu vai fazer? Tu vai começar a passar esse fiozinho por entre os fios aqui, ó. Eu fiz em todos eles, ó. Tu vem passando o fio de volta, vem dando volta pra trás com ele, ó. Em um pontinho, passa no outro pontinho. Porque agora, e sempre deixa ele lá pra trás.
Na última passada ele fica pra trás, tá? Porque agora, conforme a gente for vindo com o dourado, já vai segurando bem esse fio aqui e depois a gente só corta, passa um pinguinho de cola e tá arrematado, tá, gente? Então, ó, começando então o nosso dourado aqui, vou deixar um pedacinho, né, pra gente arrematar atrás, deixa um pedacinho bom, porque esse fio é meio chatinho mesmo, então precisa de um pedacinho maior, tá? Vou começar aqui pelo branco, pelo cru, né, mas tu pode começar por qualquer um aqui. Então, assim, ó, pego o primeiro bloquinho aqui, vou começar pelo pontinho do meio aqui, tá? Que aí depois no final a gente usa esse primeiro pontinho aqui pra fazer o acabamento. Aí fica bem arrematado, bem acabado, tá? Então, venho aqui, faço uma laçadinha aqui no meu fio, é assim que eu faço, tá, gente? Aí, cada um faz aí do seu jeito aí pra começar o pontinho baixo aqui. Fiz uma laçadinha, venho aqui no pontinho, puxo essa laçadinha pra frente, ó, pra começar o ponto baixo. Puxo o fio, ajusto aqui a parte de trás, dou uma puxadinha pra deixar bem ajustado. Seguro aqui a parte de trás com o dedo pra começar, pra não ter perigo de escapar, tá? Ajusto bem aqui. E venho fazendo pontinhos baixos, ó. No próximo ponto alto aqui em cima, eu venho e faço um pontinho baixo. Aqui no espaço de uma correntinha, eu venho e faço um ponto baixo. E venho ajustando. Aqui, nos 3 pontinhos altos aqui, vou fazer um ponto baixo para cada um. No espaço, um ponto baixo. E a peça vai tomando uma forma nova, maravilhosa, com esse acabamento em dourado, ó. Venho de novo aqui, 3 pontinhos baixos, um para cada ponto de base. Chegando aqui no nosso leque, aqui dentro eu vou fazer um ponto baixo, uma correntinha, um ponto baixo. Assim, ou posso fazer também 2 pontos baixos aqui dentro. Ó, vou mostrar pra vocês, ó. 2 pontos baixos, uma correntinha e 2 pontos baixos. Ó, assim ele fica mais cheinho. Qualquer uma das duas formas que tu preferir vai ficar o cantinho. Só que se tu fizer com um ponto baixo, uma correntinha e um ponto baixo, ele não vai ficar tão cheinho o canto. O canto vai ficar menos evidente aqui. Eu vou deixar com 2 pontos baixos, uma correntinha e 2 pontos baixos. O meu vai ficar assim, ó, bem cheinho o canto aqui, tá? Seguimos aqui, então. Ó. Um ponto baixo para cada pontinho de base. Escapou meu fio aqui, gente. Fazer aqui a correntinha, né? Pontinho baixo do espaço. Agora, eu venho aqui no primeiro espacinho. Faço um ponto baixo novamente. E seguimos assim por todo o branco aqui, o cru, ó. Nesse espaço de uma correntinha, fazemos um pontinho também. Vai virando aí o teu trabalho. Vou mostrar pra vocês como que a gente vai subir aqui agora.
o nosso trabalho, como vai ser para fazer a troca da cor aqui agora. Ó, chegando aqui no final, vou fazer aqui os três últimos pontos do bloquinho. Faço aqui um ponto baixo para cada um. E aí, já venho aqui pro vermelho. Aqui no vermelho, ó, a gente vai entrar entre um ponto alto e outro aqui, ó. A gente vai abraçar esse ponto alto. Direto aqui. A gente entra ali no espacinho entre um ponto alto e outro e faz 2 pontos baixos. Aqui nesse outro espacinho, 2 pontos baixos também. Quando a gente vai trocar cor assim, é sempre 2, ó. 2 aqui. Chegamos em mais um bloquinho, ó. Mais um bloquinho de 3 pontos altos. A gente vem aqui, entra nesse primeiro aqui. E faz 2 pontos baixos também. Esse fio aqui, trabalha ele com paciência, com calma, tá? Não faz correndo, porque ele é um fio que escapa com facilidade, tá? Então, vai ajustando o teu fio aí para não ter perigo de ficar ponto solto ou ficar muito apertado. Vai ajustando, vai olhando como é que tá ficando, tá? Venho aqui e faço 2 pontos baixos. Ó. E aqui no nosso último, que seria assim, né? Nosso último bloquinho. A gente vem aqui e faz o cantinho de novo, ó. No meu caso, que aqui eu fiz 2 pontos baixos, uma correntinha e 2 pontos baixos. Então, aqui também eu vou fazer, ó. 2 pontinhos baixos. Uma correntinha. E 2 pontos baixos. Pra fazer bem o canto, ó. Porque o canto fica bem evidente. Bem cantinho mesmo, tá? Aí, tu vai fazer assim por toda a volta do teu trabalho. Vamos fazer até chegar aqui na pontinha do trabalho aqui, ó. Tá? Chegando, então, aqui no canto, na ponta aqui, né, do trabalho, nós vamos fazer a mesma coisa. Chegando aqui no leque, nós vamos fazer aqui, seguir aqui em cima dos blocos, né, com ponto baixo. E aqui no canto, ó, 2 pontos baixos, uma correntinha e 2 pontos baixos. Pra fazer o canto. Tu também tem a opção aqui no cantinho, ó, fazer um picô, ó, 3 correntinhas. Depois que tu fez os 2 pontos baixos, faz 3 correntinhas. Entra aqui na última, né, ou na primeira, que foi feita aqui. Faz um picô e faz 2 pontos baixos também. Tem essa opção de fazer um picô aqui na pontinha, ó. Pode ser também. Ou também pode fazer um tassel e colocar aqui. São várias opções, né, gente? Aí tu faz a que melhor te agradar. Eu vou deixar assim liso mesmo, vou fazer o canto como todos os outros, ó. Fiz os 2 pontos baixos, uma correntinha e 2 pontos baixos. Vou deixar o canto assim. E aqui, seguindo, ó.
Em cada ponto aqui alto é um ponto baixo aqui nos pontos de base. No espaço da correntinha é um ponto baixo também. Aqui, quando vai subir, é 2 pontos baixos, abraçando esse primeiro ponto alto aqui, ó. Abraçando esse primeiro ponto alto aqui. Aqui dentro, 2 pontos baixos. Então, sempre que for subir aqui, é 2 pontos baixos. Aqui, quando chegar por aqui, nos bloquinhos, não esquece desse primeiro ponto aqui, ó. Sempre conta ele fica meio apertadinho aqui no canto, ó. Mas ele tá aqui também, então não esquece de fazer o acabamento nesse primeiro ponto aqui. Ele fica meio escondido, ó, por baixo do outro fio aqui, da outra cor de fio, ó. Mas ele também existe, tá, gente? Não esqueçam de fazer o acabamento nele também, porque senão vai ficar um espaço maior aqui, vai aparecer, tá? Então, vem aqui com os pontos baixos, aonde é a correntinha, o ponto baixo, e assim até o final, fazendo toda a volta. Vou fazer os meus aqui, venho mostrar como que ficou a peça pronta pra vocês, e já vou passar a medida total aqui da peça, tá? Falei para vocês que voltava com a peça pronta, mas vamos finalizar juntos aqui esse fio dourado, né? Quando a gente trabalha com esse fio viscose, ele é um fio que escapa, e se tu não tiver um cuidado com ele, ele desfia, ele se desmancha. Então, quando for trabalhar com ele, todo cuidado, toda a gentileza para não estragar o fio no meio. E tu tem que voltar a fazer todo o acabamento de novo, tá? Então, assim, ó, chegando aqui no final, vocês lembram que eu comecei neste bloquinho e comecei no ponto alto do meio, né? Então, aqui a gente terminou a descida nos pontos altos, aqui que eu fiz 2 pontos baixos, abracei o último ponto alto aqui, né? Então, agora eu venho nesse primeiro ponto alto aqui do bloquinho, faço um ponto baixo, faço um ponto baixo e vou cortar o fio. Deixo um pedacinho aí bom. Vou cortar aqui o fio. E como vamos fazer, então, o acabamento? Deixa eu mostrar aqui pra vocês com essa agulha, ó. Aqui, nós temos a saída do fio, né? Onde começamos aqui, onde amarramos o fio e fizemos. Vamos ignorar de onde saímos aqui, fazendo o ponto baixo, e vamos aqui direto nessas correntinhas aqui de cima, ó. Vamos aqui, para fazer o acabamento. Então, cortei o fio. Só vou fazer aqui de novo que desmanchou ali. Eu cortei o fio. Ó, fiz aqui, então, o ponto baixo. Como eu já cortei o fio, eu venho aqui e puxo ele, ó. Ajusto aqui, sempre segurando, sempre ajustando, tá? Então, como eu vou fazer? Ignorei aqui as 2 primeiras e venho aqui já no próximo. Nesse aqui, ó, tá? Vou puxar o fio aqui pra frente. Puxo o fio aqui. Nós vamos simular um ponto igual a esses outros aqui, ó, pra não ter diferença no acabamento, tá? Puxei o fio, ajustei. E venho aqui nessas correntinhas de onde o fio tá saindo, ó. Dá pra ver aqui onde o fio tá saindo sozinho, ó. Ó, vou puxar aqui, ó.
Venho aqui neste espaço aqui de onde o fio saiu. E vou puxar lá de trás pra frente aqui dentro, ó. Entro aqui no meio das correntinhas, ó. E puxo o fio. Agora aqui é ajustar bem, sem repuxar também, pra não ficar repuxando, ó. Mas tu vai ajustar, vai puxar aqui bem puxadinho, ó, bem ajustado. E ele vai ficar igual, ó. Não vai dar diferença no acabamento, não vai dar pra ver onde foi que tu terminou o trabalho. Aqui atrás, vou segurar aqui pra não escapar. Vou virar o trabalho aqui, ó. Aqui atrás tu puxou. Puxou bem ele aqui. Aqui, tu já tinha esse fio do início aqui, né? De onde começou o ponto baixo aqui. Aí, tu vai trazer esse fio aqui pra baixo, ó. Vai dar um nozinho no fio que tu tá terminando, junto com o fio que tu começou ali no ponto baixo, né? De fazer o primeiro ponto baixo, tu vai dar um nozinho aqui. Sempre ajustando, repito. Repetir é sempre bom, né? Pra gente não esquecer. Ó, dá um nozinho sem repuxar, tá, gente? Deu o nozinho. Aí, tu vem escondendo os fios aqui. Passando os fios aqui. Por entre esses pontinhos aqui. E depois tu corta. Passa um pinguinho de cola aqui. Até tu pode passar um pinguinho de cola aqui também em cima do nozinho que tu fez, ó. Em cima do nozinho que tu fez, passa um pinguinho de cola, aí vem passando os fios por aqui. Corta, passa um pinguinho de cola também, ele fica bem acabado, sem perigo de escapar. Tá bom? Vou terminar aqui, então. Estava aqui finalizando a minha peça, né? Pra vir mostrar pra vocês ela pronta. E pensei, por que não utilizar esse leque do canto e fazer um acabamento melhor? Melhor não, maior, né? Porque como eu não vou fazer o tassel, que foi uma ideia que eu te dei, né? Tu pode fazer um tassel, ou tu pode deixar ele lisinho, como ficou aqui do outro lado, ó, apenas o acabamento, ó. Mas eu decidi fazer um acabamento maior. Eu achei melhor fazer assim, então eu vou compartilhar com vocês o que eu fiz aqui. Aí tu escolhe como tu vai fazer o teu aí, ó. O que que eu fiz? Ao finalizar aqui, já estava pronto, né, o cantinho, eu vim aqui e peguei... Deixa eu pegar o cantinho certo aqui pra vocês. Aqui, ó. Eu vim nesse canto aqui, né, e comecei a trabalhar pontos baixos novamente em cima dos que eu já tinha feito, ó, nos 3 pontos altos aqui, ó. Fiz mais 3 pontos baixos em cima aqui do dourado, ó. Peguei aqui e fiz novamente mais 3 pontos baixos aqui em cima do dourado, ó. E quando eu cheguei aqui no canto, nós tínhamos feito 2 pontos baixos, uma correntinha e 2 pontos baixos. Então, o que que eu fiz? Aqui, eu fiz 3 pontos baixos em cima dos que já tinham. E aqui, nos próximos 2 pontos baixos, de dentro do leque, eu fiz um picô. E quando eu cheguei na correntinha do meio aqui, eu fiz um picô com 4 correntinhas. Aqui nos 2 primeiros, eu fiz um picô comum, com 2 correntinhas. Aqui, bem no meio, eu fiz com 4 correntinhas. Fiz o picô. Aqui, nos próximos 2 pontos baixos de dentro do leque,
eu fiz os outros 2 picôs e finalizei um ponto baixo em cima de cada um dos pontos baixos que já estavam aqui no bloquinho. Super simples, olha, mas dá um acabamento bem diferente, valoriza a tua peça. Eu ia deixar assim, mas como não vou colocar um tassel ou algo a mais aqui, decidi fazer esse pequeno detalhe aqui, achei que ficava melhor assim. E é sobre isso o crochê, né, gente? Modifica, dá pra mudar, dá pra inventar de última hora. E eu resolvi trazer aqui pra vocês esse acabamento para compartilhar e falar isso aí. Que a peça, ela não precisa ser uma peça igual a outra, né? Vai modificando, vai fazendo o que acha melhor aí na tua peça, conforme o teu ponto. O crochê dá essa liberdade pra gente, né? Finalizado, então, nosso trilho de mesa. Coloquei ali para vocês verem ele por inteiro, como ficou. Coloquei um fundo de Natal aqui para entrar no clima, né? Vou mostrar para vocês aqui mais de perto como ele ficou. O nosso bico aqui deu todo um charme. Decidi de última hora e gostei do resultado. Olha, vou mostrar ele assim para vocês. Coloquei um vasinho de flor ali para fazer o vídeo aqui para mostrar para vocês, ó. E o crochê é isso aí, né, gente? Olha que lindo que fica, já muda o ambiente, né? Os detalhes ali de Natal já muda completamente. E é isso, gente. Vou mostrar para vocês aqui, ó. Ele ficou com um total de um bico ao outro 122 centímetros, tá? Confeccionado no fio 6 e com essa quantidade de troca de cores, tá? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Vou me despedindo aqui com a tela de Natal. Espero que tenham gostado. Qualquer dúvida, deixa aí nos comentários. Já aproveita, me segue, compartilha o vídeo. Qualquer dúvida, só deixar aí nos comentários que eu resolvo. Me chama lá no Instagram, me segue por lá também. Vai ser um prazer te ter por lá. Estou sempre por lá, viu? Os materiais eu vou deixar na descrição do vídeo, tá? Onde tu pode comprar. Agulha, o fio, tudo, tá? Vou deixar pra vocês ali na descrição do vídeo. E é isso, pessoal. Espero que tenham gostado. Ah, e mais uma vez, peço desculpas aí, porque nesse vídeo saiu alguns barulhos de fundo, mas infelizmente eu não tenho como evitar durante o dia para fazer a gravação, né? A rua bem barulhenta. Mas é isso, pessoal. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo.